E aí, gente, tudo bom? Vamos à nossa aula dessa semana sobre Fundamentos Históricos da Educação, do Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo Ashbel Green Simonton. Bom, hoje nós vamos falar sobre educação e preservação da identidade étnica entre judeus e judeanos. Na realidade, dentro dessa perspectiva dos fundamentos históricos da educação, a gente vai falar sobre a educação entre os judeus. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria fazer uma pergunta a você. Qual a diferença entre os termos hebreu, semita, judeu e israelita? Você sabe qual é a diferença entre esses termos? Você sabe procurar a similaridade, né, ou a singularidade de cada um desses termos? Hebreu, semita, judeu e israelita? Bom, vamos começar pelo termo mais antigo, certo? Vamos falar sobre os semitas, né? Quando a gente usa a palavra semita, na realidade estamos nos referindo aos descendentes de Sem, filho de Noé. Então toda descendência de Sem é chamada de semita, ok? Então semita, descendente de Sem, filho de Noé. Hebreu. Bom, no sentido étnico, essa palavra hebreu, ou os hebreus, eram todos os descendentes de Éber, que por sua vez era um dos descendentes de Sem, filho de Noé. Então todos os descendentes de Éber, inclusive os israelitas, eram chamados de hebreus, né? Homens que vieram do outro lado do Eufrates e que tinham como idioma o hebraico. Então, começando numa escala maior, semitas, numa escala menor, o povo hebreu, certo? Mas no Novo Testamento, quando se vê a expressão hebreus, também pode se referir aos judeus que falavam hebraico, ok? Para diferenciar dos judeus que foram criados numa atmosfera sociocultural helenística e por isso tinham o grego como a língua ou idioma oficial. Então no Novo Testamento, quando você vê a expressão os hebreus, está se referindo a essa parte dos judeus que falavam hebraico ou aramaico, e diferenciando ele dos que falavam grego, que eram chamados de helenistas, tá certo? O próximo termo é o termo israelita. Israelita. Israelita seria um descendente de Israel ou Jacó. Posteriormente, essa palavra israelita, ela também vai significar aquele cidadão que pertence ao reino do norte. Porque após a morte de Salomão, o reino de Israel ele foi dividido entre reino do norte e reino do sul, ou seja, reino de Israel e reino de Judá. Então israelita era quem pertencia também ao reino do norte. Então só para lembrar aí, israelita é todo descendente de Israel ou de Jacó, certo? Filho de Isaac, descendente de Abraão, por conseguinte seguiria também hebreu e descendente de Sem, ou seja, semita. Então digamos que o israelita ele é ao mesmo tempo pertencente ao povo hebreu e também é um semita, ok? Então o israelita em determinado momento da história vai se referir ao pessoal do norte, porque o pessoal do sul era chamado de judeu, pertencente à tribo de Judá. O reino do norte não era composto somente por uma tribo, né? Era chamada de Israel, mas as 10 tribos, certo? Estavam compondo esse reino do norte, e todo mundo que pertencia a essas 10 tribos, que tinha um nome específico de tribo também, mas eram chamados de forma genérica de israelitas. As duas tribos que não pertenciam ao reino do norte eram as tribos de Benjamim e a tribo de Judá, que vão formar o reino do sul, que recebe o nome de Judá. Bom, o próximo termo então seria o termo judeu. Bom, judeu, como eu acabei de dizer, seria descendente de Judá, filho de Israel, certo? Mas não é somente isso, né? Seria o pertencente ao reino do sul, como eu falei.
ao reino de Judá, que somariam duas tribos, Judá e Benjamim. Mas também, principalmente no contexto do Novo Testamento, ao morador da Judéia, a região da Judéia, que ficava ali no sul do que os romanos vão chamar posteriormente de Palestina, né, ou Sírio-Palestina. Então, o morador da região sul da Sírio-Palestina, né, também era chamado de judeu, certo? Também era chamado de judeu o praticante de algum tipo de judaísmo, porque tinham vários judaísmos, né, nesse contexto do Novo Testamento. Então, se você pratica o judaísmo, você é chamado por um romano de judeu, né? É claro que o próprio judeu ele tinha um outro nome. Se você era judeu convertido, você não era chamado de judeu, você era chamado de prosélito, ok? Mas o romano olhava qualquer praticante de judaísmo como sendo judeu. Outra coisa, o romano também considerava todo morador da Sírio-Palestina como sendo judeu. Então, da Síria até a Judéia, o romano via todo mundo como judeu. Entende? Ele não fazia essa diferenciação, né? Judeu também seria aquele habitante da província da Judéia, posteriormente à província da Judéia. Então, você mora nessa província, você também é chamado por um romano de judeu. Então, perceba, essa palavra judeu é uma palavra que tem amplo significado, né? Que precisa ser contextualizado para que você possa entender exatamente o que isso significa. Bom, então falamos sobre o que é ser semita, o que é ser hebreu, o que é ser israelita e o que é ser judeu. Isso no contexto bíblico, ok? No contexto bíblico. Mas aí você pode estar se perguntando, mas por que falar sobre isso numa aula sobre fundamentos históricos da educação? Bom, por que a gente deve falar sobre isso? Primeiro porque a história do povo de Israel ela foi marcada por uma grande diversidade sociocultural. E essa diversidade ela estava presente na mesma linhagem, ancestralidade ou relações de parentesco. Percebe? Eu falei com você sobre semitas, hebreus, israelitas e judeus. Todos na mesma linhagem, todos na mesma ancestralidade, mas a temporalidade e o espaço que esses povos estão organizados, né, mostram uma diversidade sociocultural, ok? Então, mesma linhagem, mas diversidade sociocultural, né? Isso se a gente não considerar, por exemplo, o contato que o povo teve com muitas outras nações ao longo de sua história, como os caldeus, que nós já estudamos, os babilônios, assírios, fenícios, africanos, egípcios, cananeus, que são vários povos, persas, gregos, romanos e muitos outros. Então, além dessa diversidade, digamos, interna, nós temos uma diversidade externa, certo? Nós temos esse povo que é diverso socioculturalmente, movendo suas relações socioculturais, né? Tendo reciprocidade, exportando e importando elementos socioculturais, e também temos ele em contato com outros povos, certo? Também mobilizando tudo isso, toda uma gama sociocultural, né? Que vai influenciar na identidade étnica desse povo. Então, por que falar sobre isso? Eu pergunto mais uma vez, né? Esse contato sociocultural, ele se expressa, por exemplo, na lei de Israel, né? A gente consegue fazer associação da lei de Israel com o Código de Hammurabi, por exemplo, certo? Nas festas e sacrifícios. Então, Israel não foi o primeiro povo a sacrificar e nem era o único no seu tempo. Muitos outros povos também ofereciam sacrifício. Muitos povos usavam o carneiro, a ovelha, o boi, a rolinha. Muitos povos faziam isso também. As festas, por exemplo, né? Existem alguns historiadores que associam a festa da Páscoa, por exemplo, o fato de você ter que assar, ter que comer em pé, como lembrança de um estilo de vida seminômade que Israel teve durante um tempo vivendo em tendas. E alguns até associam isso aos antigos beduínos, né? do deserto, certo? As práticas religiosas também
expressam esse contato sociocultural entre Israel e outros povos, a arquitetura, a organização do espaço, das cidades, certo? E também o processo de ensino-aprendizagem. Tanto o processo quanto os métodos de ensino-aprendizagem expressam esse contato sociocultural que Israel teve. Ou seja, olhar para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem no antigo Israel significa falar a língua da diversidade sociocultural e não da homogeneidade sociocultural, mas a língua da diversidade sociocultural, certo? Por isso é importante falar sobre esses povos que eu acabei de dizer para você, né, e diferenciar eles numa linhagem para mostrar que há uma diversidade dentro do que nós chamamos de Israel ou de povo judeu. Eu não estou falando nem de israelense porque isso é posterior, tá? É muito posterior, ok? Então a gente precisa falar sobre isso, né? Na tradição cristã, no entanto, nós fomos levados a algumas generalizações, né? Por isso é importante falar sobre isso, né? Geralmente nós usamos os termos como semitas, hebreus, israelitas e judeus de forma minimalista, como se todos fossem iguais. E não são, né? Eu acabei de mostrar para vocês que não são, e se você pegar a sua Bíblia e for pesquisar sobre esses povos, você vai ver que as ramificações são imensas, né? Que não dá para dizer que todo mundo pensa do mesmo jeito, tem a mesma tradição ou tem a mesma prática sociocultural, ok? Nós também usamos palavras como fariseus, saduceus e escriba como se todos fossem hipócritas e compartilhassem da mesma ideologia ou do mesmo microcosmo social. Esse também é outro erro, ok? Temos algumas diferenças espaço-culturais entre fariseus, saduceus e escribas, por exemplo. Bom, os fariseus estão mais no contexto da sinagoga, né? O contexto de ensino farisaico está mais ligado ao contexto da sinagoga, no século I, certo? Os saduceus, mais associados ao templo de Jerusalém, os escribas, mais às oficinas, ok? Eu não estou dizendo que nenhum deles frequentava a sinagoga ou não frequentava o templo. Eu estou dizendo para você que, de uma forma mais intensa, o espaço de atuação dessas pessoas estava devidamente demarcado, ok? Os essênios, por exemplo, que a gente não tem menção deles na Bíblia de forma direta, mas a gente sabe que eles existiram e há referências, né? Algumas pessoas até tentam associar eles ao estilo de vida de João Batista, mas a gente biblicamente não tem como comprovar. Historicamente é uma possibilidade, mas biblicamente você não tem como comprovar isso. Mas os essênios, por exemplo, o ensino deles era mais ao ar livre, em região desértica, algo mais voltado para a sua própria comunidade, entende? Então temos diferenças, né? Então espaços diferentes, métodos de ensino-aprendizagem diferentes, ok? Então os métodos utilizados pelos fariseus, escribas e saduceus se tratavam de um desdobramento do processo de ensino-aprendizagem no âmbito familiar. Ok? Então, no contexto do Novo Testamento, você vai ter esses judaísmos, e eu volto a dizer, existiam muitos outros judaísmos, não eram só esses, tá? Você tinha esses judaísmos que usavam métodos de ensino-aprendizagem que eram uma extensão, um desdobramento do método de ensino-aprendizagem que acontecia no âmbito familiar. Ok? E a gente precisa agora falar um pouco sobre esse âmbito familiar, né? Se a gente for recorrer à Bíblia, né, o livro de Gênesis principalmente, a gente vai perceber que no âmbito familiar, esse processo de ensino-aprendizagem, ele tinha como objetivo identificar esse homem com a terra. Esse homem, em Gênesis, ele nasce da terra, ele vive para cuidar da terra, e quando ele morre, ele volta para a terra, porque de lá ele veio. Ou seja, se a gente for falar sobre a educação no âmbito familiar, a gente vai poder dizer que essa educação ela visava estreitar cada vez mais o relacionamento do indivíduo com a terra, porque estamos falando de uma sociedade predominantemente rural em sua origem, uma sociedade que rasga a terra, cujo homem vem dela, ou
vive por ela, né, e morre e volta para ela. Essa é a ideia. E essa relação do homem com a terra, na ótica dessa tradição familiar, é uma relação divina. Isso tinha que ser ensinado para as pessoas, ok? Essa educação no âmbito familiar também era associada à prática religiosa, certo? Então você tem dentro do lar o ensino da relação desse indivíduo com Deus. No caso de Israel, monoteísmo, né? Então você tem a relação desse indivíduo com Deus. Ele é ensinado a se relacionar com a divindade em tudo o que ele faz, com Deus em tudo o que ele faz, né? Porque sem se relacionar com essa divindade, né, a vida dele se torna uma vida de sofrimento. Essa é a ideia, né? A terra não produz, a terra, quando ela produz também erva daninha. Por quê? Porque esse homem não consegue se relacionar de forma perfeita com a divindade. Então é preciso que haja uma prática religiosa, que haja uma relação desse homem com a divindade, para que a vida siga o seu curso natural e seja uma vida abençoada na ótica dessa comunidade, né? Dessas comunidades aí do Israel antigo, né? Outra coisa, além de ser uma educação que vai identificar esse indivíduo com a terra, né? Porque ele está numa sociedade predominantemente agrícola, que vai fazer isso também através da prática religiosa, é uma educação familiar que direciona esse indivíduo para o ofício familiar, ou então para o estatuto sócio-jurídico da família. Por que eu estou falando sobre estatuto sócio-jurídico? Para você poder perceber o seguinte: se um indivíduo nasce e ele é filho de escravo, a educação dele vai ser uma educação para ser um escravo, entende? Se ele é filho de um carpinteiro, a educação dele vai ser para ele ser um carpinteiro. Se ele é um criador de gado, a educação vai ser para ser um criador de gado. Então, a educação familiar, ela é direcionada para o ofício de família, para o estatuto sócio-jurídico dessa família. Eu só vou te lembrar, vou avançar um pouco, mas para exemplificar, com Jesus, que chega na sinagoga de Nazaré, que era uma vila de construtores. José era um construtor, consequentemente Jesus também foi educado para ser um construtor, e Jesus chega na sinagoga, lê o livro do profeta Isaías, e ele diz que o negócio dele não é ser construtor, que o negócio dele é andar por aí, porque Deus ungiu ele para isso, e ele tem que pregar, tem que curar, tem que libertar, porque foi para isso que ele foi ungido, foi enviado, foi chamado. E as pessoas da cidade começam a questionar ele: ué, mas você é o filho do carpinteiro, né? O seu pai a gente conhece, o nome dele é José, o carpinteiro. Os seus irmãos estão aqui entre nós. Então o questionamento é: como pode você voltar as costas para o ofício da família? Essa é a discussão. Como pode você estar aqui na nossa cidade e não ser como um de nós, né? E cidade resguardada das devidas proporções, né? Porque Nazaré era um lugar muito pequeno. Era o tipo de lugar que você chegava e tinha uma placa de boa-vinda, né? E quando você passava por essa placa, já tinha uma placa dizendo volte sempre, entende? Era bem pequenininha mesmo, né? Nessa época aí de Jesus. Mas era um lugar de construtores, era um lugar onde as pessoas estavam envolvidas com essa parte aí de construção civil, né? De engenharia civil, tinham carpinteiros e uma série de pessoas lá. E Jesus contraria isso. Então a educação era uma educação voltada para o ofício familiar, né? Para o estatuto jurídico da sua família. O filho de um sacerdote tinha que ser sacerdote. Essa é a ideia. Então, lembrando, em Gênesis, né, o homem nasce da terra, ele vive para cuidar da terra e ele volta para ela quando morre. Tá certo? Estamos falando também de uma sociedade, em Gênesis, que é masculina e patriarcal. Está lá no texto, no relato, né? A mulher, ela é retirada de parte do homem, entende? Então a razão de existência da mulher é o homem. Ela é criada no texto para completar o homem,
para suprir uma necessidade do homem, certo? E ela só é completa, e o homem também, né? Mas no caso delas, ela surge para completar o homem. Então é uma sociedade masculina e patriarcal. A mulher, ela precisa de uma representatividade social, e essa representatividade ela é feita através da figura masculina. Primeiro o pai, certo? Depois o irmão mais velho, depois o marido. E se o marido morrer, né, o filho. Entende? Então ela precisa dessa representatividade social para poder até usufruir dos seus bens. Um exemplo claro disso é o exemplo de Noemi. Noemi sai da sua terra para fugir de uma punição divina, né? Fugir de fome e tal, vai com todo mundo, marido, filhos, né? No lugar que ela estava, que era em Moabe, morre o marido, morre os filhos, e ela fica com as duas noras, né? E decide voltar para sua terra. Retornando para sua terra, ela tem a terra, mas ela não pode usufruir porque ela não tem marido e não tem filhos, né? E as suas noras também não tiveram tempo de ter filhos. No caso, só Ruth voltou com ela, né? Mas aí perceba, foi preciso que tivesse um resgatador que casasse com Ruth, né? E esse filho gerado por Ruth, que foi Obed, ele foi considerado filho do filho de Noemi. E aí, a partir desse momento, Noemi pode usufruir dos seus bens porque ela já tem uma representatividade social a partir da figura masculina da sua família. Entende? Então, uma sociedade masculina e patriarcal. É por isso que quando Jesus está na cruz, né, ele olha para João e diz: filho, eis aí a tua mãe. E diz para Maria: mulher, eis aí o teu filho. Ou seja, ele está passando a primogenitura. Né? Porque a primogenitura, ela não se passa de irmão para irmão. Entende? O primogênito, ele deveria passar a primogenitura para o seu filho mais velho. Como Jesus não tinha filho, ele decidiu passar a primogenitura, que era o seu direito, para João. João agora seria o patriarca da família de Jesus. Essa é a noção sociocultural desse período, certo? Outra coisa que Gênesis nos informa é que havia um rito de pertencimento, né? Os homens eram circuncidados ao 8º dia de nascimento, ok? Voltando à questão da mulher, até mesmo o acesso à divindade nos espaços públicos seria através da figura masculina, né? Tanto em casa isso acontecia, mas em casa ela poderia se relacionar com a divindade, né? Mas nos espaços públicos, no tabernáculo, no templo, você tem que ter a figura masculina, né? A figura do sacerdote, para que esse processo se estabeleça, ok? Bom, avançando para Deuteronômio 6, ainda no Antigo Testamento, a gente vai ver a mesma educação no espaço familiar. Então, é uma educação familiar. Tem alguns métodos, né? Primeiro, perguntas e respostas. Então, se você for ler Deuteronômio 6, você vai ver que há uma educação fundamentada na oralidade, na transmissão oral, né? Perguntas e respostas. E ali ele está falando, ó, você vai receber essa lei, você vai guardar no coração, você vai inculcar ela nos seus filhos e você vai falar dela. Ao deitar-te, ao levantar-te, você vai falar dela. Ok? Então, perguntas e respostas em Deuteronômio. Quando teu filho te perguntar por que hoje estamos comendo de uma forma diferente dos outros dias e tal, você vai contar essa história para ele. Percebe? Vai contar o que Deus fez, libertando Israel do Egito e por aí vai. Então, dentro do espaço familiar, um dos métodos utilizados era perguntas e respostas. O outro método era memorização. E a memorização é maravilhosa aí nesse texto de Deuteronômio, porque ela não está ligada somente a você ouvir, né? Mas também a você reproduzir através da fala, né? E o visual também existe, porque você precisa colocar parte dessa lei espalhada pela casa, entende? Então, visualmente a pessoa teria esse contato com a lei.
Então, quando eu falo memorização, eu estou me referindo a uma memória auditiva e a uma memória visual também, que já era utilizada aí no antigo Israel, no âmbito familiar. E aí, avançando mais nesse texto do Deuteronômio 6, a gente percebe que há a prática do discipulado, é a convivência, você caminhar e você ensinar, você caminhar e você falar, ou seja, você pergunta, eu respondo, você ouve, vê, memoriza, eu faço, você observa e pratica. Essa é a concepção ali de Deuteronômio 6, que é diferente do modelo ou do método de educação cristã que se utiliza hoje, né? Sem convivência, sem discipulado, como se estivesse bem numa sala de aula e fala o que tem que falar e acabou. Né? É um método diferente. Então essa educação em Deuteronômio 6, educação no âmbito familiar, certo? Que como método tinha perguntas e respostas, memorização e também discipulado. Né? Ah, e uma coisa importante, os primeiros filhos sempre seriam consagrados a Deus, certo? Bom, no restante do Antigo Testamento, nós temos, por exemplo, o contexto profético, que a educação nesse contexto profético é uma educação fundamentada no método discipulado também. Você anda com alguém e você ensina a essa pessoa, como foi o caso de Elias e Eliseu. No contexto palaciano, nós temos os escribas, certo? Que escrevem a história, que passam isso também para as pessoas desse palácio. Né? Nós temos a leitura anual da lei para que o povo possa ter acesso a ela. Né? No contexto social, nós temos as festas que são educativas, né? Para o povo não esquecer o que Deus fez. Cada detalhe da festa é para isso, como a Páscoa, como os pães asmos. Né? Temos os sacrifícios que também contam uma história. Cada sacrifício tem uma história pessoal, às vezes uma história coletiva. Temos as disputas de sabedoria, como acontece, por exemplo, no livro de Jó, que são pessoas debatendo sobre o sofrimento do justo, né? Se o justo realmente pode sofrer ou não. Temos os contadores de histórias, que de certa forma vão servir como pano de fundo para as parábolas que Jesus vai usar no Novo Testamento, e muitos outros métodos que estão dentro desse contexto aí do Antigo Testamento. Avançando mais um pouquinho, vamos para o período interbíblico. É um período de intensificação do comércio, é um período de influência sociocultural helenística nesse povo de Israel, é o lugar de surgimento das sinagogas, ou seja, lugares de ensino, né? A sinagoga é um lugar de ensino, certo? A adoção do templo como lugar de ensino também, porque a gente vê que no próprio templo havia um espaço para isso, para ensino, para que mestres ensinassem os seus discípulos, e aí a gente vê, por exemplo, Jesus indo ao templo e ele passa um tempo lá debatendo, discutindo com os doutores da lei, ou seja, o templo tinha esse espaço, né, de discussão, de debate, de ensino, Jesus estava ali aprendendo. Temos também a informação em Atos dos Apóstolos, em que os apóstolos decidem permanecer em Jerusalém, enquanto outros vão saindo de Jerusalém por causa da perseguição, outros decidem ficar ali e estão diariamente no templo, ensinando, perseverando na doutrina. Então há um espaço no templo para isso, certo? E também nós temos no período interbíblico a prática de algum tipo de judaísmo. Esse povo vai praticar algum tipo de judaísmo. Para eles ter essa prática religiosa, ela é muito importante. Bom, para falar sobre esse desenvolvimento desse indivíduo nessa sociedade, a gente pode usar, por exemplo, o texto de Flávio Joséfo. Né? Flávio Joséfo, no prefácio da sua obra, A Vida, né? Digamos, logo na introdução da obra, ele vai falar sobre a sua formação. Né? Também em Antiguidades Judaicas ele fala sobre isso. Né? Então a gente vê no texto do Joséfo, por exemplo, a valorização do ofício sacerdotal nessa sociedade. Então ser sacerdote era pertencer à camada mais alta da sociedade. Né? Nós vimos o Flávio Joséfo falando sobre uma espécie de bar mitzvah, né?
ele é circuncidado também, né? Mas quando ele está aí por volta dos seus 13 anos, ele é iniciado nas Sagradas Letras, é o que ele diz, ok? Ele diz também que ele vai experimentar e depois escolher um segmento religioso judaico para seguir. Ele experimenta alguns e escolhe um, né? Ele vai dizer que foi educado nos clássicos, e aí ser educado nos clássicos, né? Ser educado na língua grega, conhecer os clássicos, não era para qualquer pessoa, ok? Isso está bem demarcado que ele pertencia à camada mais alta da sociedade. Aliás, Flávio José ele vem de uma linhagem real, da linhagem asmoneia, ok? E ele vai adotar mais de uma língua, né? Ele vai conhecer o grego também. Então, só para você ter uma noção do que ele está dizendo, eu vou ler para você aqui o relato dele, que diz assim: fui educado desde a minha infância no estudo das letras, com um dos meus irmãos de pai e mãe. Deus deu-me bastante memória e inteligência, e eu fiz tão grande progresso que, tendo então só 14 anos, os sacrificadores e os mais importantes de Jerusalém se dignaram perguntar minha opinião sobre o que se referia à interpretação das leis. Quando fiz 13 anos, desejei aprender as diversas opiniões dos fariseus e dos saduceus e dos essênios, 3 seitas que existem entre nós, a fim de, conhecendo-as, eu pudesse adotar a que melhor me parecesse. Iniciei-me então nos trabalhos da vida civil e abracei a seita dos fariseus, que se aproxima mais do que qualquer outra da dos estoicos entre os gregos. Ok? Ele fala também que teve um tempo aí convivendo com um eremita chamado Bani, que ele se banhava todos os dias e uma vida mais desértica e por aí vai. Ok? Então, assim, o Flávio José ele descreve essas fases, né? Essa formação do menino judeu no seu tempo. Tá certo? Fazendo um paralelo com Jesus, se a gente for para Lucas 2, a gente vai ter também as mesmas fases citadas por Joséfo, por exemplo, quando Lucas vai falar sobre a formação de Jesus, né? Jesus foi circuncidado ao 8º dia, Jesus foi ao templo e ficou discutindo com os doutores da lei, né? Jesus ele cresce em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens, né? Ele em vez de optar por um tipo de judaísmo, basicamente ele inaugura uma interpretação, né? Um novo segmento desse judaísmo com a sua comunidade, porque ele começou a reinterpretar e discutir com os fariseus e com os demais mestres da lei. Então nós temos essas fases também da formação do menino judeu no relato do Evangelho sobre a vida de Jesus. Bom, no restante do Novo Testamento, certo? A gente teria que buscar a singularidade de cada sociedade, né? Em cada lugar do qual esse texto bíblico emerge. Por exemplo, se a gente está falando sobre a Epístola aos Romanos, ou a comunidade cristã de Roma, a gente não pode esquecer que o contexto sociocultural dessa comunidade cristã, ele é tanto judaico, porque tem judeus dentro dessa comunidade, mas também romanos, ok? Então você precisa conhecer o processo de ensino-aprendizagem dos romanos e dos judeus para você poder compreender como isso se dava nessa comunidade. Isso serve para todas as outras comunidades cristãs, para todas as outras epístolas. Então conhecer o contexto é muito importante, ok? No entanto, todos esses elementos socioculturais que a gente tratou aqui na aula de hoje estão presentes no microcosmo social dos judeus, que estavam espalhados por todo o Império Romano, certo? E se estão dentro do microcosmo social dos judeus, dentro das comunidades judaicas, né? Consequentemente também estarão dentro do contexto sociocultural dos cristãos, que até meados do fim do século I eram a maioria nessas comunidades espalhadas, comunidades judaicas espalhadas aí pelo século I depois de Cristo, ok? Então hoje a gente vai ficar por aqui. Foi só uma provocação sobre esse processo de ensino-aprendizagem, ou os métodos de ensino-aprendizagem dentro das comunidades judaicas, né? E eu quero te lembrar uma coisa, fica aqui uma outra provocação, né? Dentro da comunidade judaica no Antigo Israel, a educação também servia para preservação, ok? Então, às vezes, quando
a religião estava ameaçada, o vínculo com a terra estava ameaçado, a vida estava ameaçada, os judeus eles negociavam durante um certo tempo alguns de seus princípios. E depois, quando a vida voltava à normalidade, eles retomavam esses princípios que eram tão importantes para ele. Um exemplo claro é que a gente lê Daniel, né, que não queria, Daniel e seus amigos não queriam comer das iguarias do rei, mas não eram só eles lá, né? Tinham outros que comiam e nem por isso deixavam de ser considerados como judeus, né? E por aí vai, tá bom? Então um forte abraço para você, hoje a gente fica por aqui, até a próxima aula.